Olá, amigos, que tal? Este é um trabalho realizado para a disciplina de termodinâmica. O tema abordado trata das turbinas de propulsão de aeronaves. Bom, o primeiro registro de um dispositivo capaz de utilizar os princípios da propulsão foi o Eolípila, inventado por Herón de Alexandria no século I depois de Cristo. Essa invenção é considerada como a primeira máquina térmica da história. Lamentavelmente, durante muito tempo não foi cientificamente estudada, servindo só de brinquedo ou de entretenimento. Em 16 de janeiro de 1930, o engenheiro britânico Franklin Whittle submeteu o projeto de um motor inventado por ele, o W2700, e teve reconhecida sua primeira patente para a utilização de uma turbina de gás para propulsão a jato. Foram precisos, no entanto, mais 11 anos para que esse motor realizasse o primeiro voo. Definição e aplicações. A turbina, ou turbina a gás, é definida como sendo uma máquina térmica, onde a energia potencial termodinâmica contida nos gases quentes provenientes da combustão é convertida em trabalho mecânico ou utilizada para a propulsão. As turbinas para propulsão de aeronaves são operadas sob o ciclo de Brayton, que pode ser utilizado em geração de energia e de empuxo. As turbinas a gás são usadas principalmente para o acionamento de geradores elétricos e propulsão aérea e marítima, além de serem usadas na propulsão de locomotivas e outros veículos terrestres. As principais partes componentes das turbinas de propulsão são compressor, câmara de combustão e turbina. Outras partes complementares são linha de admissão de ar e combustível, carcaça, pás, difusor e linha de exaustão. Princípio de funcionamento. O ciclo de trabalho de uma turbina a gás começa com compressão, onde se realiza trabalho sobre o ar para aumentar sua pressão e sua temperatura e reduzir seu volume. O ar comprimido entra na câmara de combustão, onde é adicionado o combustível. Ocorre a combustão, aumentando-se a temperatura e o volume a uma pressão praticamente constante, de onde se designa o nome ciclo a pressão constante ou, mais precisamente, ciclo de Brayton. O gás expande depois através da turbina, onde é retirada energia dos gases, o que resulta num decréscimo da temperatura e da pressão, enquanto o volume continua a aumentar. O processo de expansão continua até os gases atingirem o escape que providencia a energia propulsiva. Principais sistemas de propulsão. Os sistemas de propulsão variam de acordo com a demanda das aeronaves. Os sistemas mais importantes utilizados na propulsão dos aviões são o turbo-hélice e turbo-jato. Nas figuras a seguir, vocês poderão ver o esquemático de alguns sistemas de propulsão para aviões. A seguir, o turbo-jato, o turbofan, turbo-hélice, estato-reator, foguete, compound, prop-fan e pulso-reator. Agora um pouco sobre o ciclo de Brayton. O ciclo de Brayton é o ciclo termodinâmico criado pelo engenheiro mecânico americano George Brayton no ano de 1873. Esse ciclo descreve a operação das turbinas a gás. Aqui são apresentados os diagramas de temperatura por entropia e pressão por volume do ciclo de Brayton, que é composto por 4 etapas. Entre 1 e 2, o ar em condição ambiente passa pelo compressor, onde ocorre compressão adiabática e isentrópica, com aumento de temperatura e entalpia. Entre 2 e 3, o ar comprimido é direcionado às câmaras, onde se mistura ao combustível, possibilitando queima e aquecimento a pressão constante. Entre 3 e 4, os gases saem da câmara de combustão a alta pressão e temperatura, se expandem conforme passam pela turbina, idealmente sem variação de entropia. Na medida em que o fluido exerce trabalho sobre as palhetas,
a pressão e temperatura dos gases se reduz, gerando potência mecânica. A potência extraída através do eixo da turbina é usada para acionar o compressor e eventualmente outras máquinas. A quarta etapa não ocorre fisicamente, pois o ciclo é aberto. Conceitualmente, ela representa a transferência de calor do fluido para o ambiente. Aqui estão apresentadas as equações que descrevem o ciclo. Elas podem ser obtidas a partir do balanço de massa e energia do volume de controle. Para efeito de simplificação, podemos desconsiderar a variação de energia cinética e potencial do sistema. O resultado mostra que a eficiência teórica do ciclo de Brayton depende da razão de compressão do compressor e da relação Cp-Cv do gás. O gráfico dá uma visão aproximada da variação da eficiência do ciclo com relação P2-P1. Num ciclo de Brayton real, a compressão exercida pelo compressor e a expansão na turbina não são isentrópicos. Em outras palavras, esses processos não são reversíveis, e a entropia se modifica durante os processos, isto é, tende a aumentar de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Outro fator se trata do atrito do fluido que resulta na perda de pressão na câmara de combustão, nos socadores de calor e na entrada e saída dos tubos de exaustão. Vamos falar agora das variações do ciclo de Brayton. Até agora falamos do ciclo aberto, em que depois que o gás ser comprimido, aquecido pela combustão e realizar o acionamento da turbina, sua pressão e temperatura caem e ele é jogado ainda quente na atmosfera, sem ser reutilizado. Por isso, sua eficiência térmica é baixa, da ordem de 36%, ou seja, cerca de 64% do calor gerado pela queima do combustível é perdido nos gases de exaustão. A eficiência térmica poderia ser aumentada se as temperaturas e pressões de entrada fossem elevadas, mas isso geraria mais custos de construção e manutenção dos equipamentos, tornando-os inviáveis. No ciclo fechado, os processos de compressão e expansão continuam os mesmos. No entanto, o processo de combustão é substituído por processo de troca de calor. O calor perdido é reutilizado para gerar mais trabalho. Os socadores de calor preservam uma parte do calor gerado dentro do circuito, visando manter as temperaturas de operação do ciclo em valores altos de maneira a tirar vantagens da boa eficiência de geração do ciclo de Brayton, operando em altas temperaturas. Além disso, se a temperatura é mantida alta, menos combustível é utilizado. Outra variação é o ciclo com reaquecimento e/ou interresfriamento. Atualmente, a maioria das turbinas a gás apresenta o ciclo com múltiplos reaquecimentos e regeneração. Neste exemplo, há reaquecimento e interresfriamento. O intercooler troca o ar quente pobre em O2 por ar frio rico em O2, proporcionando uma queima mais eficiente. Aqui, o diagrama temperatura por entropia do ciclo de Brayton com regeneração e reaquecimento múltiplos é apresentado. Note que as serras na parte de cima são efeitos dos reaquecimentos, neste caso apenas um entre 7 e 8, e as serras na parte de baixo são efeitos dos interresfriamentos, neste caso apenas um também entre 3 e 2. Quanto mais reaquecimentos e interresfriamentos, mais serras temos nos gráficos temperatura por entropia. Agora é apresentado um problema com a aplicação do ciclo de Brayton. Para o sistema apresentado, determine a. O trabalho consumido pelo compressor, o calor transferido ao sistema pela câmara de combustão, c. O trabalho efetuado pela turbina, d. A eficiência térmica do processo. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, temos que a variação da energia interna é igual ao calor mais trabalho mais H1N1 menos H2N2. Como o sistema está em regime permanente, a energia interna é igual a zero e o calor é igual a zero, o que nos dá que o trabalho é igual à entalpia do estado 2 menos a entalpia do estado 1, que é a equação 1. Como o Cp é a derivada da entalpia em relação à temperatura, temos a equação 2, que diz que é variação de entalpia igual a Cp vezes a diferença entre T2 e T1. Substituindo a equação 2 em 1, temos que o trabalho consumido pelo compressor é dado por Cp
vezes a diferença entre a temperatura 2 e a temperatura 1. Substituindo os dados do problema, temos que o trabalho consumido pelo compressor é igual a 9,069 kJ/kg. Ou seja, como o trabalho é positivo, o trabalho foi aplicado ao sistema e não realizado pelo sistema. Na letra B, aplicando a primeira lei da termodinâmica mais uma vez, temos que a variação da energia interna é trabalho mais calor, mais a entalpia do estado 2 vezes a massa molar do estado 2, menos a entalpia do estado 3 vezes a massa molar do estado 3. Como o sistema está em regime permanente, a variação de energia interna é igual a zero, porque a massa é igual nos dois estados e o trabalho é igual a zero. Tem-se que o calor específico é igual à entalpia do estado 3 menos a entalpia do estado 2. Analogamente ao item A, o calor específico é igual a Cp vezes a diferença entre a temperatura do estado 3 menos a temperatura do estado 2, e o calor inserido no sistema, quando substituir os dados do problema, é igual a 307,04 kJ/kg positivo, o que quer dizer que o calor foi inserido no sistema e não transferido do mesmo. Para a letra C, analogamente ao item A, o trabalho é igual a Cp vezes o T4 menos o T3, que são as temperaturas do estado 4 e do estado 3. Substituindo os dados do sistema, tem-se que o trabalho realizado pelo sistema, uma vez que é um valor negativo, é 127,56 kJ/kg, que é o trabalho realizado pela turbina. A eficiência pode ser definida como a energia útil retirada do sistema. Ela é o trabalho feito pela turbina em módulo, menos o trabalho gasto no compressor. E a energia fornecida ao sistema é a fornecida pela câmara de combustão. Isso tudo calculado dá uma eficiência de mais ou menos 38,6%.